Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quarta-feira, dia 2 de agosto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, bom, vamos lá, vamos juntos ruminar, mastigar um pouquinho a liturgia deste dia e vamos extrair o suprassumo dela, ou seja, vamos ficar com o que Jesus quer nos oferecer de melhor em seus discursos. Recordemos então, em primeiro lugar, que Moisés, no Antigo Testamento, é a figura do Messias na história de toda a aliança veterotestamentária. E por isso, vemos ele como mediador entre Deus e o povo hebreu. Sempre é Moisés que deve subir ao monte para ficar a sós com Deus e trazer as mensagens do Senhor Deus ao povo hebreu. Precisamente como acontecerá na história do Novo Testamento. No Novo Testamento, será Jesus o verdadeiro e único mediador entre Deus e os homens. Jesus, que veio do Pai, é chamado também por vezes de o novo Moisés. Bom, visto por esta ótica, fica pouco mais fácil de entender por que devemos ouvir o que Jesus tem a nos ensinar como caminho de salvação. Realmente é algo preciosíssimo. Reparem que, desde o Antigo Testamento, o povo hebreu sempre ficou muito pasmado, admirado e, de certo modo, curioso em saber o que acontecia com Moisés em virtude de suas idas e vindas ao monte. E ainda Moisés voltava com o rosto radiante e iluminado todas as vezes que subia ao monte. De fato, todas as vezes que Moisés ele se direcionava a se encontrar com o Senhor do monte, algo de sobrenatural acontecia em sua vida. Sua face era visível, brilhava aos olhos dos demais hebreus. E isto era intrigante, pois de certo ponto de vista, aguçava aos demais de sua tribo. Notem que toda essa beleza que acontecia na vida de Moisés, então agora na história da nova aliança, a partir de Jesus Cristo, esta beleza será doada por Deus a todos os seus filhos e filhas. Agora, é bem verdade que mesmo assim, mesmo sendo doada por Deus, nos parece que ainda existe algo velado. Pois, observem bem o Evangelho de hoje, que fala-nos de um tesouro escondido. Ora, a beleza de Deus deve ser mostrada aos poucos e ela precisa ser descortinada aos nossos olhos. Não podemos ver a beleza total de Deus de uma só vez. Não. Se assim acontecesse, todos nós morreríamos pela beleza perfeitíssima de Deus em nossas imperfeições. É precisamente por isso que no Evangelho Jesus menciona um tesouro escondido. E fica fácil de entender, querido povo de Deus. Tesouro escondido, ele precisa ser encontrado. Ora, se precisa ser encontrado, precisa de um mínimo de esforço de cada fiel para encontrá-lo, desenterrá-lo de sua vida, algo assim. E digo desenterrá-lo da própria vida,
né? Talvez algum fique se questionando: como deve ser isso na minha própria vida? Esse tesouro já está em mim? Sim, de certo modo, sim. Se você é uma pessoa batizada, você já recebeu esse grande tesouro de Deus em sua vida desde o seu batismo. Então, vamos entender aqui um pouquinho. Primeiro, né, o tesouro ele fica escondido para que os filhos das trevas não o encontrem antes dos filhos da luz. Depois, os filhos da luz devem se empenhar a encontrar esse tesouro. Ora, por este olhar, o fiel, de um modo geral, não deve ficar esperando as coisas caírem do céu em sua frente, né? Ficar assoviando para lá e para cá, cantarolando e só esperar. Não, não deve ser assim. Quem ficou esperando por muito tempo foram todos os reis e profetas do Antigo Testamento. Eles queriam que esse dia chegasse, mas eles não conseguiram contemplar, a não ser São João Batista, o último dos profetas, que anunciou o Cordeiro de Deus. Agora, na nova aliança, a partir da encarnação do Verbo de Deus, nós já temos acesso a esse tesouro. Com a morte e ressurreição de Jesus, a cortina do templo já foi rasgada de alto a baixo, dando-nos a possibilidade de fazer uma experiência com Deus e ir até o céu constantemente, diariamente, abundantemente, se assim podemos falar. Se diz que quem consegue fazer esta experiência com Deus encontra um tesouro tão precioso que quer vender tudo em sua vida para conquistá-lo. É o que nós vemos hoje citado no Evangelho pelo próprio Jesus. Santo Hilário de Poitiers, de certo modo, ele assinala que mesmo sendo um tesouro doado, esse tesouro do céu irá fazer as pessoas confrontá-lo com os bens terrenos. Isso é bem verdade. Significa que se o apego demasiado e excessivo às coisas terrenas desta ou daquela pessoa ainda estiver enraizado no coração de muitas pessoas, isto pode custar para esta ou aquela pessoa. Contudo, São Jerônimo alerta que o tesouro é tão imenso, mas tão grandioso, tão precioso, que quem o encontra tem até medo de deixá-lo muito à amostra, com receio de perdê-lo novamente. Né? Também o cenário que nós vemos no Evangelho, né? Esconde o tesouro no campo para ir depois comprá-lo. Resumidamente, notem que a beleza do Evangelho, da Eucaristia, dos sacramentos, né, das orações e afins nesta observância estão todos à disposição de cada fiel. Mas o fiel precisa se esforçar e ir em busca de cada um deles para encontrar toda a sua preciosidade contida em cada um deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.